Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e vamos começar hoje a sessão do capítulo 4, que tem como título Parecenças, semelhanças, parecenças físicas e morais. A questão 207 traz a seguinte dúvida de Kardec. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. É muito frequente que os pais, transmitam aos filhos, que os filhos sejam semelhantes de alguma forma fisicamente aos pais. A dúvida de Kardec é: transmitirão também alguma parecença moral? Moralmente, os filhos também herdam alguma coisa dos pais? E a resposta dada pelos espíritos é que não. Diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. Não é porque eu tenho alguma semelhança com a minha mãe ou com meu pai que eu tenha herdado da minha mãe ou do meu pai essa semelhança. São espíritos diferentes, isso a gente não pode perder de vista. Mas eles continuam ainda na explicação. O corpo deriva do corpo. A matéria que forma esse corpo aqui, ela é originada das transformações feitas a partir da matéria, no caso, o espermatozoide e o óvulo que vieram dos meus pais. O processo de gestação precisa, para que esse corpo seja formado, do material genético vindo de um e de outro. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Eu, Rogéria, não nasci da união dos espíritos Clóvis e Nice. Não, é completamente diferente. O corpo deriva, mas é como se eu pegasse e vestisse esse corpo. Por isso que os espíritos dizem que a ideia da desencarnação é como se fosse de uma roupa muito gasta que precisa ser trocada. E aí eu deixo aquela roupa para depois, futuramente, vestir uma outra roupa. Eles encerram essa explicação da seguinte forma: entre os descendentes das raças, e aí a gente está utilizando, a gente precisa recordar que Kardec está usando raças aqui, porque é o termo que era comumente utilizado naquela época. Então a gente vai lembrar que os espíritos usam esse material, esse arquivo construído na mente dos médiuns, para vestir os seus pensamentos com essas palavras. A palavra que existia naquela época para definir essa questão aqui era raça, só para a gente deixar bem claro, tá? Então, entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. Existe essa semelhança somente na questão material. Existe uma outra pergunta dentro da 207. 207A. De onde se originam, de onde que vêm as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Se eu, espírito, que neste momento estou Rogéria, não nasci dos espíritos Nice e Clóvis, de onde que vêm, então, as semelhanças morais que vêm de um e de outro? É muito comum a gente ver pessoas comentando, até nesse sentido, assim, em termos de personalidade, de comportamento, Nossa, mas fulano é igualzinho o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o avô, ou a avó, e assim por diante. Porque até o jeito de pensar parece que é o mesmo. Aí aquela frase comum, Nossa, fulano puxou até no jeito de brincar. Será que é tanto assim? E aí a dúvida passa um pouquinho também por isso. De onde que vem essas semelhanças morais que costumam existir entre pais e filhos? E aí os espíritos respondem o seguinte: é que uns e outros, no caso os pais e os filhos, ou vamos dizer os descendentes e os ascendentes, são espíritos simpáticos. Existe uma afinidade entre eles. Simpático é nesse sentido, não no sentido de eu tenho uma simpatia por você. Não, não é nesse ponto. São espíritos que se afinizam de alguma forma, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Vamos dizer o seguinte: eu gosto de arte, minha mãe gosta de arte, a gente se aproxima também atraídas pelo interesse comum. Então é dessas
dessa analogia de pendores, de tendências, dessa semelhança de tendências, de vontades, é que vai originar essa aparente semelhança moral ou de gostos ou do que quer que seja entre espíritos que na verdade são espíritos que têm alguns pontos afins. Vamos entender dessa forma. Questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Se não existe, né, uma influência, uma transmissão direta, aliás, vamos falar de outra forma. Se os pais não transmitem para os filhos nenhuma semelhança, nenhuma questão moral, a gente pode entender, então, que os pais não são capazes de influenciar de nenhuma forma, em termos morais, os seus filhos? E aí a resposta dos espíritos já vai para outro lado. Ao contrário, bem grande influência exercem. Os pais exercem uma influência muito grande na existência moral dos seus filhos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. A missão dos pais é educar os filhos. E quando a gente percebe, né, e entende bem essa questão da educação, aqui eles estão se referindo, como dizem vários textos por aí afora, né? Existem várias frases que a gente ouve até no campo educacional e elas são verdadeiras. Educar se relaciona ao caráter. Instruir é diferente, é instrução. E aí a gente já toca aqui num ponto muito sério. O papel da escola é instruir, é completar de alguma forma a educação que é dada no lar. Quem educa é pai, mãe, é família. A função de educadores é da família. Quer dizer então que eu não tenho preocupação nenhuma e responsabilidade nenhuma sobre as crianças com as quais eu convivo? Não, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que a obrigação primeira, a responsabilidade da educação de uma criança é do seu meio familiar. Da mesma forma que foi responsabilidade da minha educação, os meus pais, quando eu era criança. A gente precisa colocar cada coisa no seu ponto. Não é porque existem hoje escolas em tempo integral, que existe toda uma preocupação com uma série de outros elementos no campo da formação infanto-juvenil, que essa responsabilidade é retirada dos pais. As criaturas que mais influenciam o filho durante a vida são os pais. Eles seguem. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Mas eu não tenho culpa porque eu tive... Não, não é isso que eles estão falando. O que eles estão dizendo é que se a gente chegar lá na frente e ver que a gente poderia ter feito alguma coisa a mais e a gente não fez, e talvez os nossos filhos tenham falido, tenham sofrido por causa da nossa falha, da nossa dificuldade, da nossa negligência, provavelmente a gente vai se sentir culpado por não ter feito tudo que podia. Sinto muito para aqueles que não concordam. É a explicação clara do que os espíritos estão trazendo para a gente. Questão 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Vamos entender assim. Por que dois pais, né, pai e mãe, falei errado, por que pais que são bons, são virtuosos, muitas vezes recebem como filho alguém que não tem as mesmas tendências? Por que eles não conseguem atrair um bom filho para si? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: não é raro que um mau espírito, mal aqui no sentido de alguém que ainda está no estágio mais inferior ou que tenha trazido uma série de dificuldades, e aí a gente não vai pensar no outro, não, a gente vai pensar em nós. Vamos imaginar que nós tenhamos uma série de limitações, de dificuldades, a gente precisa aprender muito e a gente não vai buscar alguém que talvez não possa nos ensinar aquilo que a gente precisa. Por isso a resposta: não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos
o encaminhem por senda melhor. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. É da mesma forma, vamos imaginar assim, de um aluno que talvez tenha muitas dificuldades em matemática, ou seja, um aluno muito fraco em matemática, e ele peça aos seus pais ou aos seus professores para ajudarem a encontrar um monitor ou um professor particular que seja, assim, topo de linha naquela área que ele tem dificuldade. É mais ou menos esse entendimento. Da mesma forma que a gente procura um excelente professor para nos auxiliar naquela limitação que a gente traz de aprendizado, é comum que espíritos ainda muito frágeis no seu processo evolutivo, ainda muito, vamos dizer assim, né? A palavra não está chegando a melhor aqui, mas que ainda precisam de um acompanhamento mais denso de perto, peçam auxílio de espíritos já mais adiantados para que esse processo seja construído com maior segurança. Questão 210. E aí a gente fica por aqui hoje. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Vou reler de novo porque teve uma pausa aí não intencional. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior, do tipo, estou grávida, porque já está falando aqui, atrair para o corpo em formação. Posso começar a pedir que venha o espírito bom, que venha o espírito bom, a ideia é mais ou menos essa, não é tão simples assim. Não, a gente não pode pedir nesse sentido, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. É assim que, vou dizer assim, né, a organização divina espera que todos nós possamos, de algum modo, contribuir para a melhoria do planeta, ajudando a melhorar o espírito daquelas crianças que nos são confiadas. Ah, Rogéria, mas tem tanto espírito que está reencarnando por aí que parece que é tão mais evoluído do que a gente, não é? Pois é, mas eles estão reencarnando, e eles estão reencarnando confiando de que nós vamos auxiliá-los a saírem daqui também melhores do que eles aqui chegaram, mesmo que eles sejam melhores do que nós. Então isso não tira de nós a responsabilidade enquanto pais. Podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse, o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Porque muitas vezes os maus filhos que nos chegam, ou os filhos difíceis que nos chegam, são exatamente criaturas que nós auxiliamos lá atrás a colocar no caminho infeliz. Muitas vezes são espíritos que estão numa situação ainda difícil, ainda infeliz, porque talvez nós os tenhamos auxiliado a caírem um pouquinho mais. Então, que dessa vez, ao invés de auxiliar essa queda, ao invés de auxiliar para que essa queda seja continuada, nós possamos dar as mãos para ajudá-los a sair, talvez, do poço, onde nós ajudamos eles a entrarem. Vamos pensar mais ou menos dessa forma. Hoje nós ficamos por aqui, mas ainda temos algumas coisas a conversar sobre esse capítulo, né? E sobre esse trecho das parecenças físicas e morais. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.